Então, o tema da live hoje é extraterrestres. É preciso mais provas? Então, essa é uma live que eu decidi fazer porque na semana passada, no dia 12 de junho, segunda-feira, né, Dia dos Namorados aqui no Brasil, houve um evento, né, do Disclosure Project, né, do Dr. Steven Greer, que eu sigo já faz um bom tempo. E esse evento, ele deveria ter sido noticiado em toda a mídia no mundo. Né? Mas claro que nós sabemos que isso não acontece. Então, já que não acontece, nós, trabalhadores da luz, nós, mensageiros da nova era, temos que levar isso para o máximo de pessoas possíveis. Né? Está no YouTube, foi uma live, né? Foi transmitido ao vivo, na verdade, não foi uma live, foi um evento, né? Eu coloquei aqui na descrição desse vídeo o link que vocês podem, e eu recomendo que vocês assistam na íntegra. Foi um evento de quase 3 horas. Ele é em inglês, mas ele tem a legenda em português, então vocês forem ali nas configurações, colocar a legenda, a primeira legenda vai ser em inglês, aí você coloca a legenda de novo, vai traduzir automaticamente. Quando você clicar em traduzir automaticamente, vai abrir a opção de todas as línguas, você coloca em português, então ela é 100% legendada em português, para que ninguém tenha dúvidas do que está falando ali, tá bom? Então, eu vou, logicamente, aqui, não vou passar as 3 horas, eu vou explicar os pontos principais que foram falados lá, né, para que vocês possam ver o que está acontecendo. Então, Steven Greer, né, um doutor, ele é o fundador desse projeto chamado Disclosure Project, né? Disclosure é desarquivamento. Então, é o projeto do desarquivamento de informações. Né? Então, um briefing para vocês, né? Uma das maiores, o Dr. Steven Greer, é uma das maiores autoridades mundiais no assunto de inteligência extraterrestre e iniciar contato pacífico com civilizações interestelares. Por mais de 33 anos, essa é a jornada dele. Dr. Greer forneceu briefings para os altos funcionários do governo americano e do mundo inteiro, realizou inúmeras entrevistas na mídia e ministrou centenas de palestras. Também escreveu 5 livros, produziu documentários, vários documentários interessantes, né? Aquele Thrive, que é fantástico, ele tem uma participação muito grande, com outros denunciantes também, né, longa-metragem, que já foram vistos por centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Tá? Só um briefing para vocês. Então, como tudo começou, para vocês entenderem. Né? No dia 13 de dezembro de 1993, o Dr. Greer se reuniu com o diretor da CIA, que chamava R. James Woolsey, que na gestão, naquela época, era do presidente americano Bill Clinton. E nesta reunião, ele constatou que nenhum deles tinha ciência sobre tudo o que estava acontecendo referente aos OVNIs, aos extraterrestres e também a operações ilegais, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. A partir daquele momento, o Dr. Steven, né, foi convocado por eles, que ele só poderia se reportar para o gabinete da presidência dos Estados Unidos e para o Congresso americano. Ele então começou a sua jornada na tentativa de obter o máximo de informações para o Poder Executivo, né, presidência, através de pesquisa, depoimento de denunciantes militares envolvidos diretamente nas operações, e tudo sendo feito, logicamente, secretamente, sem levantar suspeitas. Então, o Congresso americano, ele começou a passar as informações, para o Congresso americano, e ele deu até nomes, né, como Dan Burton, que era o presidente do Congresso americano naquela época, o senador Dick Bryan, também para o Comitê de Inteligência e muitos outros ali dentro. Todo o trabalho, ele deixou isso bem claro, ele era voluntário, sem nenhum investimento nem externo e uso de dinheiro do governo. Era tudo com pessoas que queriam colaborar com este projeto que ele começou em 1993. Né? No começo, ele pensou, é isso que ele fala, né, no evento, que era apenas um trabalho de curto prazo, onde ele coletaria todas as informações, passaria para o presidente, para as pessoas-chave do Congresso e continuaria com a sua vida normal, com a sua família, né? Porém, virou uma bola de neve e o trabalho dele se estende até os dias de hoje. Segundo ele, a mídia alternativa desempenhou um papel muito importante na cobertura destes assuntos, dando espaço para que os denunciantes começassem a falar e a provar o que sabiam, e isso incentivou outros a fazerem o mesmo. Então, muitas pessoas viam no passado pessoas que são os denunciantes, que começavam a falar o que eles tinham, né? Randy Kramer foi um, nós temos aí Emery Smith, que trabalhou na Área 51, nós temos David Adair, que era um cientista, que era um engenheiro, era uma mente brilhante, que aos 19 anos foi levado para a Área 51, trabalhou lá por mais de 25 anos, e assim por diante. E muitos, né? Nós temos um programa nos Estados Unidos chamado Cosmic Disclosure, que era do David Wilcock, que agora quem está tocando ele é o Emery Smith, né, levando muitos dessas pessoas que estão falando hoje. Claramente não passa nas redes, né, na mídia tradicional, mas eles estão no YouTube e eles falam muita coisa. Inicialmente, eram de 70 a 80 denunciantes eles foram interrogados,
filmados em vídeo, os textos de tudo que eles falaram nos vídeos foram transcritos, ou seja, escritos, e tudo está disponível no site, né, que é o site do canal, do Disclosure Project. Vocês podem ter o acesso, que é o mesmo canal que eu passei o link do evento, mas é dentro do canal, tá? Para a mídia. Ele deixa tudo disponibilizado, né, de forma clara e transparente. Então, ele citou inúmeros, teve inúmeros que estavam lá, que foram falar, que contaram que sabiam. É um evento incrível. Eu vou citar algum deles só, tá? Então, você tem o sargento Clifford Stone, ele fazia parte da equipe, né, da NBC. A NBC é Nuclear Biological Chemical, nos anos 60, ativamente envolvido na recuperação de veículos e corpos extraterrestres. Eram os retrievals. Então, era aquele que comandava a equipe quando ia recuperar qualquer veículo ou corpos de extraterrestres. Nós temos o Emery Smith, que ele era o médico legista da Área 51, que fazia autópsia em todos os corpos. Nós temos também John Callahan. John Callahan é investigador sênior de acidentes das Forças Armadas Americanas, principalmente quando houve um evento, né, em 1986, da Japan Airlines. Né, ele que foi encarregado de toda a investigação, também fazia parte das Forças Armadas Americanas. O que foi esse Japan Airlines, né, o voo 1628, 17 de novembro de 86, foi quando realmente foi reportado, né, peguei até da Wikipédia, né, para vocês verem que está aí para quem quiser ver, que aqui sim eles relatam, né, que o avião, um Boeing de carga da Japan Airlines, ele foi, né, praticamente escoltado por 3 OVNIs. Então eles relatam tudo, como foi, como não foi, como elas, né, se moviam no espaço. Então aqui ele foi um encarregado. Tinham muitos outros, é muito interessante, vocês têm que assistir. Então estou colocando só uns briefings para vocês verem, né? E o que acontece agora? De acordo com uma lei, foi uma lei aprovada nos Estados Unidos pelo Congresso americano, chama Lei de Autorização da Inteligência Nacional, foi aprovada em 2021. Dentro dessa lei, em uma parte dessa lei, ela exige que o Pentágono pesquise e reporte ao Congresso sobre o UAPs, que é o que eles chamam, né? Então, o que acontece? Com essa exigência, mais denunciantes estão aparecendo, porque o Pentágono precisa de informações, ele está buscando, e aí mais denunciantes estão aparecendo. O que é esse UAP? A comunidade de inteligência americana, ela não usa mais o termo OVNI, ou UFO, né? Agora, a nova expressão é UAP, que é fenômeno aéreo não identificado. O UAP em inglês é Unexplained Aerial Phenomena. E eles fizeram esta mudança, né, para indicar que essas misteriosas aparições passaram a ser encaradas mais a sério pelo governo dos Estados Unidos. Mas a melhor parte não está nem aí. Agora vai começar a melhor parte, né? Então, o que ele fez? Na mesma semana, na semana passada, dia 12 de junho de 2023, foram entregues ao Congresso americano, à Casa Branca e ao Departamento Aéreo do Pentágono uma lista, né, são 8 terabytes de dados, para vocês terem uma noção, de materiais, arquivos com dezenas de milhares de documentos coletados nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, Rússia, União Soviética, né? Porque isso aqui vem lá de trás, Inglaterra, entre outros. A lista é muito grande. Eu coloquei esse slide, né? Essa é uma imagem que foi colocada lá, que eu fiz questão de colocar, para ver o que é uma parte do que tem. Então aqui ele fala dos documentos dos governos, que eu acabei de falar. Eles colocam uma lista de 145 bases, né, top secret, super secretas, em que são ilegais. Por que são ilegais? Porque elas não têm supervisão do governo americano. Vamos passar mais para adiante aí. Possuem 752 depoimentos, né, de denunciantes militares, corporativos e de governo. E ele colocou ainda Dynamic List, ou seja, essa lista só vem aumentando. Então, que era de 70 a 80 no começo, ele já tem uma lista ali de 752 testemunhas, né? Aí colocou arquivos do testemunho, né, com vídeos, com documentos oficiais, com informações, né, e com a lista, e ele apresentou lá, não estou colocando aqui, de todas essas bases, né, 145 bases, que elas são clandestinas, elas são ilegais, elas não são regulamentadas e nem reconhecidas e nem supervisionadas pelo governo americano, né? Tem também aí, né, nesses arquivos entregues, né, 121 casos de OVNIs que foram recuperados, né, que caíram, eles foram lá e coletaram 121 documentos que incluem os nomes e todos os dados de algumas testemunhas, e algumas testemunhas não têm o seu sigilo, está com o seu nome ainda em sigilo, por proteção, por medo do que pode acontecer, e algumas que ele mostrou ali, elas estão, não mostrou o nome, porém, o nome foi em aberto para o Congresso americano, para a Casa, né, para a Casa Branca e etc., e caso eles sejam chamados, eles precisam responder, tá bom? Ele colocou a imagem, né, desses que já
fizeram entrevistas, já estão falando tudo que sabem, né? Então ele colocou essa imagem ali para mostrar que não são poucos, alguns estão nativos, alguns já se aposentaram, muita coisa acontecendo, né? Então aqui ele colocou um mapa dessas bases militares ilegais. Elas não são supervisionadas ou regulamentadas. Elas possuem o seu próprio financiamento. Muito desse financiamento vem de parte corporativa, então, né, não foi o que ele falou, o que eu estou falando é que nós sabemos aí onde entra toda a parte dos controladores, né? Então o dinheiro que eles fabricam, todo esse dinheiro que eles fazem, muito dinheiro está colocado aqui, né? Também tem um orçamento secreto lá, mas esse orçamento secreto não é o que nem aqui, que é secreto, mas é aberto. Lá é secreto que é por baixo, que eles não têm nem noção do que acontece. Então ele listou as bases, ele colocou o nome de todas e ainda a localização de todas as bases, né? Algumas são conhecidas, mas eles não. Mas, por exemplo, a Área 51, todo mundo conhece, Lockheed, todo mundo conhece, só que acha-se que é uma coisa, quando na verdade ela é muito, muito, muito mais profunda e mais ampla nas suas funções que não são reportadas para o governo. É um governo paralelo, né? E existem ainda umas que são americanas e não estão nos Estados Unidos. Então ele mapeou aí a Austrália, né? Nós temos alguns locais aqui, França, tá? Rastreou tudo colocado, tudo comprovado, latitude, longitude, onde estão, muitas com fotografia, né? E aí eu coloquei esse artigo porque eu achei super interessante. Esse artigo não está na apresentação dele, mas eu sei que gera alguma dúvida, né? Da onde vem todo esse dinheiro? Imagina, como é que vai se ter algo com tamanho investimento, né? Sem que saiba. Então, vocês terem uma ideia, né? Então, isso aqui eu que estou colocando, eu estou complementando para vocês poderem ter uma noção. No dia 10 de setembro de 2001, né, o secretário de Defesa, tá? Isso aqui é da CBS News, é americana, eu traduzi, tá? Donald Rumsfeld declarou guerra, né? Diz que o adversário está mais perto de casa, né? Resumindo o que ele diz aqui, está aqui, ó. De acordo com algumas estimativas, não podemos rastrear 2,3 trilhões de dólares em transações no Pentágono, tá? Sumiu. Eles não sabem o que foi feito, né? Como pode, né? Como pode perder, né? Que não foi perdido. Então é onde estão sendo dinheiro, né? E o mais interessante é que ele prometeu mudanças, né? E realizar auditorias, e essas auditorias ia ser feita no dia 11/9, que por coincidência, no mesmo andar, onde aqueles 2 prédios iguaizinhos lá, sabe, em Nova York, foram derrubados. Só coincidência, tá bom? Tá aqui, ó, 11 de setembro. Tudo mudou, né? Tudo mudou. Isso aqui tá aqui para vocês. Então, é da onde vem esse dinheiro. Mas claro que não é só isso, né? 2,3 trilhões. Não é só isso. Tem muito dinheiro e ele tem ali empresários, né? Tem um em particular que falou que é muito grande, mas que estava com medo era um executivo, presidente de uma grande corporação que já estava aposentado, mas por medo dele, da segurança dele, da família dele, não revelou o nome, mas disse muita coisa e que em muitas corporações colocavam dinheiro, né? Por quê? Vocês vão entender, né? Essas bases, essa aqui é Lockheed, RCS, Range, né? Essa aqui foi uma foto tirada, pra vocês terem uma ideia, tem um lugar ermo, no meio do nada, e de repente tem uma entrada dessa daqui, ó, que é tudo no subterrâneo. Então ele colocou outras fotos, eu não vou colocar tudo aqui, né? Um grande número de OVNIs se encontram nessas bases onde eles realizam engenharia reversa para o desenvolvimento de tecnologia, como, por exemplo, de propulsão eletromagnética, né, antigravitacional, desde a década dos anos 40. Tá? 40. O que é engenharia reversa? Engenharia reversa é você pegar algo, desmontar e ver como é que ele funciona. Você vai desmontando. A engenharia constrói, a engenharia reversa ela vai desconstruindo, então eles vão desmontando e aprendendo como foi feito, que tipo de fogo, e assim foi se desenvolvendo muita coisa, né? O que ele relata lá, que de todos esses denunciantes que trabalhavam nesses locais, que existem em torno de 60 a 70 raças de seres extraterrestres cujos corpos foram coletados e estudados. Isso aqui não é uma foto, isso aqui é um desenho. Então, a maioria desses denunciantes, eles relatavam e existia uma pessoa ali que ia desenhando, eles iam contando como eram feitos esses resgates, todo o poder militar, e aí eles fizeram muitos desenhos ilustrando exatamente aquilo, né? Era o retrato falado do que realmente estava acontecendo, tá? Desenhos realizados, esse aqui foi um outro desenho de uma testemunha também, de um denunciante, que foi numa base, né? Douglas Saucer, e falava como era a base, como eram os objetos que estavam lá dentro, como eram
como é que funcionava, tudo relatado, tudo filmado, essas testemunhas. E a outra coisa interessante que ele falou é que existe também, porque a tecnologia já está muito avançada, naves espaciais feitas por humanos, que eles chamam de ARV, Alien Reproduction Vehicle, veículo de reprodução alienígena. Tá? Então ali, tinha até ali um denunciante que ele era um Ranger. E esse Ranger, ele foi treinado, então a equipe dele era treinada para resgatar esses objetos que caíam, né, por algum problema de funcionamento, porque estava em teste, alguma coisa, eles iam lá e recolhiam. E esses objetos, ele falou, não eram nossos, não eram, né, uma coisa, não tinha alien lá dentro. Então, eles dizem, muitos objetos voadores que nós vemos, na verdade, não são extraterrestres. Eles são feitos aqui mesmo. Tá? Falou que o avanço é muito grande, isso tudo tem foto, eles têm desenhos dos protótipos, tudo apresentado, né? Não só no evento, alguma coisa, mas naqueles arquivos que foram colocados. Né? E assim, tem um outro denunciante muito interessante que presenciou, que viu outras coisas acontecendo, então por isso que eu falo, vocês têm que assistir, tá? Não dá para eu passar tudo aqui, senão seriam 3 horas. Mas a informação mais importante existem OVNIs que não são OVNIs. Né, que são feitos pelo homem com tecnologia igual. Nós pensamos que a nossa tecnologia está evoluída, ele diz que nós não temos ideia de como ela já está evoluída, porém ainda muito guardada, né, que é uma grande briga deles agora. Então, esses ARV, então o que ele disse lá, muitos OVNIs recuperados não são extraterrestres, sim desenvolvidos pelos humanos através de engenharia reversa. E aqui é uma parte que é a mais preocupante, que é o que ele citou lá. O maior segredo escondido da humanidade hoje não é sobre extraterrestres, e sim sobre estas tecnologias não supervisionadas. Não tem nenhum governo, não tem nenhuma regra, não supervisionadas, originadas de operações ilegais desde 1956, que são uma ameaça para a segurança nacional e do mundo. Esse aqui, o que ele disse é isso. Este é o perigo, porque essa tecnologia é muito, muito, muito avançada, e ela não tem nenhuma supervisão governamental ou regras, é de quem faz. Né? Um outro bem interessante também, que ele retratou, que tinha uma nave, que ele disse que a grande problema os OVNIs começaram a cair na Terra quando houve um avanço da tecnologia de radar. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, onde se lançou o radar, então o que é o radar? O radar ele lança ondas, né? E dependendo de onde ela bate, ela volta, e ali mostra-se que existe alguma coisa. Então ele diz que essas ondas começaram a interferir no sistema eletromagnético dos OVNIs, e por isso que eles começaram a cair. E eles têm hoje uma tecnologia que eles conseguem controlar. Então diz que existia uma nave, que uma nave humana conseguiu jogar raios de eletromagnetismo, praticamente paralisou e derrubou essa nave, que era uma outra nave. Ele conta tudo ali, derrubou a nave. Esta nave falou que depois de um tempo eles não conseguiam chegar perto, tal, ela voltou a funcionar. Só que de lá de dentro saíram 2 extraterrestres. Ele disse que um era um macho e um era uma fêmea. E aí esse é o retrato falado, é o retrato que ele falou, né? Então eles eram carecas, um homem, uma mulher, e não tinham orelhas, né? E segundo eles, no relato que ele teve com o denunciante, ele era um dos militares chefes envolvidos nessa operação, né? Deixaram bem claro que eles não eram hostis. Então o Dr. Steven, ele ressaltou que nenhuma destas civilizações extraterrestres são hostis, pois com sua tecnologia poderiam destruir a humanidade literalmente em um piscar de olhos, de tão avançado que eles são. Mas aí o fato vai ficando mais importante, mais interessante é que alguns denunciantes disseram que existem muitos extraterrestres que são fake, que na verdade eles foram feitos por humanos, eles são robôs, eles chamam de PLF, Programmed Life Form, feitos por humanos. São robôs, né? Já sabemos que existe, mas falou que é muito mais avançado que nós pensamos. São robôs que eles colocam aquela, né, a pelinha cinza, aqueles olhos grandes, para fazer com que as pessoas achem que eles são, né? Falou que existe sim a raça Greys, mas eles imitam os Greys, e muitas abduções, provavelmente todas, ele disse, que existiram aqui, não foram feitas por extraterrestres, e sim por esses, né, fakes ETs. E aí até perguntaram para ele por que faziam isso, né? E aí ele disse para o controle do medo, porque eles nunca poderiam passar que os extraterrestres eram, né, benevolentes ou eram bonzinhos.
Então, para que o público não aceitasse, eles começam a criar as fakes, né? Olha para você ver. Mostrando que eles faziam abdução, que eles querem levar, que eles são ruins, né? Nós vemos nos filmes, né? Querem tomar a terra, querem destruir. E ele falou que não é nada disso, que se eles quisessem fazer isso, eles já fariam num piscar de olhos, literalmente pela tecnologia que eles têm. Mas aqui, essa turma, né, que nós sabemos quem são, e eles fazem também esses daí que não são de verdade, para imitar, para tocar o terror. Né? Então, as conclusões, algumas foram diversas conclusões, né? Mas esse daqui é um slide que eu achei pertinente, que foi todo que tá compilado, né, em todos os arquivos que foram enviados. Estão na mão deles, do Congresso, da Casa Branca, do Pentágono. Então ele diz, existem dois tipos de OVNIs, os extraterrestres e os feitos pelo homem, ARVs. Né? Os extraterrestres, o grupo, é um grupo de seres extraterrestres, não são hostis à Terra ou à humanidade. However, no entanto, eles estão crescentemente preocupados com a hostilidade humana e aos sistemas de armas que estão sendo desenvolvidos aqui. A ameaça não é de fora para dentro, a ameaça é daqui para fora. Né? Tecnologia extraterrestre tem sido estudada e com engenharia reversa, né? Levando, né? Leading to breakthroughs in energy and propulsion, levando em quebra, em desenvolvimento, né? De tecnologia de energia e propulsão. Né? O que ele diz é que essas tecnologias deveriam estar sendo oferecidas no mundo, queria acabar com a fome, acabar com a miséria, né? Acabar com toda essa degradação do planeta, que hoje, né, mais de 90% de tudo é combustível ou gerador de energia é fóssil. E diz que, né, nós teríamos aí energia livre, propulsão. Ele falou, nossos carros não teriam nem rodas, com toda a tecnologia que já existe há muito tempo. Né? O que ele diz também aqui, organizações secretas, né, extremamente secretas, que estão em operação com esses projetos, sem, né, nenhuma regulamentação legal, constitucional, desde o final de 1950. Né? Que esses projetos ilegais constituem uma grave ameaça para a segurança nacional e mundial e a paz. Né? E que membros, chefes, membros, né, key members, membros importantes de alto escalão do governo americano tiveram o acesso negado a esses projetos. E essa é a crise que eles estão tentando resolver. Então, o que ele deixou bem claro é a grande maioria do Congresso, da Casa Branca, não sabe nem que existem esses projetos. Não tinham ciência disso. É por isso que ele está levando toda essa documentação para que eles, que agora, né, o Congresso aprovou que o Pentágono tem que entregar, ele que forneceu para o Pentágono todo esse material para que seja entregue e para que eles tomem conta desses locais, né, peguem eles de volta, porque senão nós vamos ter muito problema pela frente. A lista é imensa, tá? Não vou falar tudo, né? As recomendações que ele vai passar, então, para se investigar essas bases, né? Uma ordem executiva seria um despacho presidencial, né, imediatamente para parar com esses ataques, né, uma ordem executiva para resolver em até 6 meses, né, toda essa bagunça e processar legalmente por traição todas as pessoas envolvidas nessas operações e as corporações e os presidentes das corporações que nós sabemos, né, que é a turminha dos controladores. Né? Então, aqui, muita coisa interessante, né? Que quer envolver a US Space Force, a lista vai grande, tá? Eles também, esse aqui é o Derek Garcia, é um advogado líder, eles criaram uma equipe jurídica, né, que foi criada agora 23 de maio de 2023, que conta já com mais de 90 membros de diferentes áreas e expertises, né, policiais, investigadores, escriturais de direito, profissionais jurídicos de 23 estados, para se reunir, e ainda agora estão pegando os internacionais, para fazer toda essa documentação, porque eles vão entrar em paralelo com uma ação judicial contra tudo isso que está acontecendo, né? E dedicados a encerrar as décadas do segredo sobre os OVNIs e na liberação das tecnologias que eles desenvolveram, vitais, que trarão um fim à degradação do nosso meio ambiente e à crise energética mundial, assim como auxiliar o governo americano com as implicações constitucionais e legais sobre esses assuntos. Então, esse grupo, essa equipe jurídica, liderada por Derek Garcia, é que é hoje, né, responsável, estão entrando também com ação judicial. Né? No final, é muito interessante uma declaração que o Dr. Steven Greer fez, né, quase ali finalizando o evento, que é a seguinte, aspas, são palavras dele: existem civilizações extremamente avançadas que se preocupam com o que estamos fazendo. A estação no Polo Sul
referindo-se à estação, né, Ice Cube, na Antártica. É uma versão mais atualizada da invenção nos anos 90 do sistema de detecção de luz e neutrino nos satélites. Esse é um sistema que fica lá nos satélites. Ele diz que esse sistema foi criado para rastrear e destruir ativos extraterrestres no espaço e ao redor do mundo. Estas civilizações, devido ao seu avanço tecnológico, se desejassem responder a essa ameaça, eles já o teriam feito. No entanto, eles são pacíficos e estão organizados em grupo, e nós precisamos se apresentar como um povo que, em vez de olhar para tudo como uma ameaça militar, vejamos que há uma oportunidade que deve ser aproveitada com diplomacia, ciência e divulgação da verdade para evitar uma catástrofe. As tecnologias que estão nestes projetos secretos ilegais tornaram-se tão avançadas que elas podem ser uma ameaça para essas outras civilizações e, dessa forma, colocar o nosso planeta inteiro em risco. Então essas foram, fecha aspas, as palavras dele. E bem ali no final, né, ele diz, que as pessoas sempre perguntam sobre tempo, né? Mas e o tempo, né? Então ele respondeu da seguinte forma quando foi perguntado sobre tempo. Ele disse, finalizou, né, dizendo, tem 2 relógios correndo ao mesmo tempo. Ele até falou tic-tac, tic-tac. O primeiro deles, as instituições governamentais americanas não vão aguentar tanta pressão por muito mais tempo. Porque agora tudo vindo à tona, como nós sabemos, a era das revelações, tudo agora documentado na mão de congressistas, né, mais a Casa Branca e tudo, sabendo que existe um governo paralelo ali grande, ele acha, eles estão forçando, que é um prazo estimado de 6 a 9 meses para que as coisas já estejam num outro ritmo, né? É o que ele diz, tá bom? Ele falou, esse é um relógio correndo. Ele falou, agora existe o segundo relógio que também está correndo. Desculpa. Essas civilizações, as palavras dele, tá bom? Essas civilizações extraterrestres não podem aguentar essa progressão de tecnologia sendo implementada contra eles, onde muitas foram criadas através de engenharia reversa das suas próprias naves. E, em um certo ponto, eles têm que fazer algo para proteger outros mundos, porque há um princípio universal de autodefesa. Ou seja, a ameaça somos nós para o universo, né? Até agora, nas palavras dele, até agora, temos conseguido escapar desta situação de comportamento infantil e tolo. Mas, o Dr. Greer, ele escutou de fontes superiores de inteligência dentro dessas operações legais que estão atuando, que essa situação não será capaz de continuar além do ano 2026, ou seja, dentro dos próximos 3 meses. O que ele quis dizer é, ou vocês, humanos, né, arrumam a casa e ajeitam as coisas, ou nós iremos intervir. Intervir não é que vai vir destruir a humanidade, tá? Por favor. Intervir é nesses locais, com esses grupos de pessoas, com um sistema de controle, eles vão interferir. É o que está escrito ali. Então, assim, pessoal, são 3 horas, tá, de um evento, com muita gente falando. Tem horas que você vai se emocionar com o depoimento, que vão ali falar, contam a sua história. Tem histórias ali muito interessantes. São muito mais documentos apresentados, logicamente, né? Eu fiz um resumo aqui para vocês, mas para vocês verem em que pé está a situação. Eu deixo o link aqui na descrição, vocês entrarem lá e assistirem na íntegra, legendado. Vale muito a pena, tá? E aqueles que não acreditavam, aqueles que achavam, agora não dá para fazer, não tem como negar, né? 8 terabytes de dados, com tanta gente falando e demonstrando, e mostrando documentos, tudo documentado, né? Não tem mais o que falar. E o pior é que não é só os extraterrestres, o pior é toda essa outra parte que, né, muitas pessoas nem sabiam, eu tinha muita noção, mas não tinha tanta noção como foi explicado ali e comprovado do que acontece, né? Como nós somos realmente a grande ameaça do universo, não ao contrário, tá bom? Então, pessoal, nós estamos vendo, né, que nós estamos já numa fase muito avançada. O que eu estou dizendo agora, mais recentemente, né? Nós entramos no segundo estágio, no próximo nível. Nós estamos num nível mais avançado do despertar da transição planetária. Nós pudemos ver essa semana, na segunda-feira, a ressonância Schumann batendo uma potência de 190, e mais do que isso, ela fazendo um gráfico, né, na sua medição com uma geometria sagrada. Isso nunca foi visto, jamais, em mais 70 anos que é feita a leitura Schumann. Ou seja, nós sabemos que está muito próximo. E isso significa que a separação do joio e do trigo, que é o que vai acontecer, como está aqui, vai haver uma separação, vai haver uma nova terra e vai haver aquela terra que, na verdade, não vai mais ser terra, né? E essa separação, ela vai ser feita a nível energético.
né? A nível energético, a nível vibracional. Aqueles que vibram em altas frequências vão ser separados daqueles que vibram em baixa frequência. E é isso que é chamado da separação do joio do trigo. Então, esta separação do joio do trigo, ela já vem acontecendo há algum tempo. Agora ela está se acentuando. Aqueles que são, né, do lado das energias baixas vão se mostrar cada vez mais, mas ao contrário também é verdadeiro. Então, muitas pessoas falam, mas eu só vejo a coisa negativa, eu só vejo a coisa ruim. Esse evento foi uma das melhores coisas que aconteceu. Que não foi televisionado, que ninguém viu na mídia, mas ele aconteceu. E ele está correndo o mundo. E os documentos estão agora no governo. E agora as pessoas sabem. Então tem muita coisa acontecendo. Mas não é porque você não consegue ver que você tem que perder a sua esperança. Então, essa fase que nós temos hoje, vai haver, já está havendo, na verdade, a separação do joio do trigo em todos os segmentos. Inclusive dentro dos próprios despertos. Isso mesmo que você ouviu falar. Porque muitas pessoas acham, eu despertei, garantido, né? Quinta dimensão. Não é bem assim. Porque despertar não é um ticket garantido. Porque, de um lado, você tem pessoas que despertam, que adquirem conhecimento, que entendem, né, os 4 sentimentos divinos, colocam em prática e elevam a sua energia. Esse grupo ele é chamado Mensageiros da Nova Era. E também tem aqueles despertos que também olham, entendem a Matrix, sabem tudo o que está acontecendo, mas o foco deles, a energia dele é baixa. Por quê? Porque ele tem raiva do que está acontecendo, ele só vê coisa ruim acontecendo, ele acaba só assistindo live de gente que fala que coisa ruim, que vê o apocalipse e vai mudar a humanidade. Né? Ele olha, mas tá tudo ruim, nada de bom acontece. Ele tem entendimento, ele despertou, mas ele é o que a gente chama de os adoradores do apocalipse. Né? Ele só vê coisa ruim, ele é o cara que é o desperto que vê o meio copo vazio, ele não é o desperto que vê o meio copo cheio. Então, enquanto o mensageiro o mensageiro da nova era é aquele que leva a luz, é aquele que leva a esperança, é aquele que leva a energia alta, a alta frequência, aonde ele vai, não só na vida dele, mas aonde ele vai, você tem o outro desperto, que é o adorador do apocalipse, que apesar de saber muita coisa, apesar de ter despertado, ele ainda está nessa energia mais baixa e ele leva essa energia para onde ele vai. A energia da desesperança, da frustração, da raiva, ele tem raiva da esquerda, ele tem ódio do sistema, mas ele acaba sendo arrastado por essa energia, ele acaba sendo um adorador do apocalipse. Então, está havendo essa separação dentro dos próprios trabalhadores da luz. Aqueles que passam as mensagens positivas, que a pessoa sai com esperança, e aqueles que passam a mensagem que, no final, a pessoa sai desesperançosa. Então tá tudo aí, vai vir, vai acabar, eles vão tomar o controle. Tudo vai acontecer agora. Tudo vai acontecer. E é por isso que eu, nada por acaso, que eu vim trabalhando com a minha equipe, a gente vai lançar um documentário. Esse documentário que eu vou lançar agora vai ser um divisor de águas. Porque ele vai ser com alta qualidade, com muita informação, e aqueles que vai ajudar essa última turma. Nós entramos agora numa última turma do despertar. Quem não despertar agora, está tão em cima do tempo que não adianta você despertar, adquirir conhecimento, elevar a sua energia, ele é um processo, é uma jornada, não é do dia para a noite. Então, como nós estamos muito próximos, de alguma coisa dessa separação final, com certeza essa vai ser a última leva. Então eu produzi, junto com a minha equipe, um documentário, com uma qualidade nunca vista no Brasil, dentro do nosso segmento, dentro do nosso movimento Despertar e Expansão da Consciência, que vai ajudar aqueles que estão ali para dar o último empurrão para despertar. Uma boa noite. Falou, pessoal. Obrigado, viu?